Olá a todos! Vamos juntos finalizar o estudo hoje do livro de Eclesiastes, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, em nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Iniciando pelos capítulo 9, temos feito a leitura na tradução Nova Almeida atualizada. Tudo acontece igualmente com todos. É este o subtítulo dos versículos 1 a 10. Vamos à leitura. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vemos neste capítulo 9 que um mesmo destino, a morte, aguarda todas as pessoas, tanto as boas quanto as más, com uma diferença: os bons estão nas mãos de Deus. Os bons, os justos, claro, nós já sabemos a que se deve, não as próprias ações, mas aquilo que Cristo fez. Não se sabe quanto tempo cada um tem. Por isso trabalhe duro e desfrute a vida enquanto pode, pois a morte elimina tudo que o mundo tem a oferecer. A sabedoria pode não ser valorizada, mas ainda vale mais do que a força.
É isso que nós vemos no capítulo 9. Vamos ao capítulo 10, onde nós temos a excelência da sabedoria. Iniciando a leitura. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela. E quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha a lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. E assim nós percebemos neste capítulo 10 certos comentários a respeito da sabedoria, um tanto quanto enigmáticos, e de uma forma um pouco mais difusa. Não há assim uma lógica tão forte entre os versículos do capítulo 10. Há uma coleção simplesmente de provérbios sobre sabedoria e sobre loucura, ditos de sabedoria e conselhos práticos. E vamos então ao capítulo 11, onde nós temos a conduta prudente do sábio e depois a mocidade. A leitura começa assim: Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são
vaidade. E assim nós vemos neste capítulo que dos conselhos práticos o autor passa as suas conclusões. Se a vida é longa, aproveite-a. Alegre-se com a luz antes que venha a noite escura da morte. Que os jovens se alegrem na sua juventude, sempre lembrando que Deus de tudo pedirá contas. Não espere até a velhice, não espere até que a vida se torne fútil e vazia, não restando nada a não ser a morte. Tema a Deus, respeite-o e seja obediente a Ele. Nós percebemos que há um nivelamento no livro de Eclesiastes entre tolos e entre sábios, entre pessoas prudentes e imprudentes, entre ricos e pobres, entre jovens e velhos. Porque que nivelamento é esse? Aonde que todos vão parar? Na morte. E é por isso que o sábio procura desmistificar certas coisas. É por isso que ele procura discernir e nos trazer qual deve ser a nossa verdadeira vida. Parece que a sua principal conclusão, nós já estamos chegando perto dela, está sempre implícita. Ele não traz de uma forma explícita qual é a conclusão que ele quer chegar, pelo menos não no início e no meio do livro. Porque ele quer trazer, com essa reflexão um tanto quanto pessimista sobre a vida, qual deve ser o nosso alvo, para onde nós estamos indo, qual deve ser a nossa principal preocupação. Se for com esta vida, se for com este mundo, você será infeliz. Não importa o que aconteça, não importe onde você chegue, porque nada vai preenchê-lo. Mas vamos juntos ao último capítulo e vamos ver a conclusão, final do sábio aqui no livro de Eclesiastes. Ele vai falar da velhice e depois vai trazer uma conclusão. Vamos à leitura. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É assim que se conclui o livro de Eclesiastes. O filósofo completa o ciclo lá no versículo 8. Vaidade de vaidade,
diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é sem sentido, tudo se torna fútil se nós observarmos qual é a verdadeira razão de nossa existência, que não está aqui. O uso da terceira pessoa ao final do livro parece indicar que este é um pós-escrito, ali dos versículos 9 em diante do capítulo 12, acrescentado por outra pessoa, talvez, a menos que o autor esteja adotando esse recurso literário como uma forma de conclusão. O filósofo falou a verdade sobre a vida, mostrando o que ela é sem Deus. Seus conselhos construtivos estão espalhados pelo livro. Agora ele destaca aquilo em que nossa vida se baseia, a nossa atitude para com Deus. Haverá um julgamento no qual se fará distinção entre o bem e o mal. Devemos viver na perspectiva deste juízo. O temor do Senhor é onde começa a verdadeira sabedoria, como Provérbios deixa muito claro. E é onde começa também a vida autêntica. Lembre-se do seu Criador. Talvez seja esta a frase que nos coloca um norte. Precisamos, ao olhar as coisas deste mundo, desta vida, lembrar da seguinte frase de Eclesiastes: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se você lembrar desta frase, é certo que você viverá de modo diferente. Não dará tanta importância para coisas que não têm importância. E dará importância para outra frase que está aí na conclusão do livro de Eclesiastes, do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador enquanto há tempo, porque haverá um tempo em que você não poderá se lembrar. Você não sabe o que acontecerá com você, como lhe diz em outro capítulo. Portanto, não pense que você está livre de hoje mesmo você não ter mais essa possibilidade. Não pense que você não pode ser acometido por um AVC, por um ataque cardíaco, por um acidente. E aí? Se você não lembrou do seu Criador até este momento, não haverá mais tempo para você se lembrar. Por isso, guarde bem estas palavras. Não corra atrás das coisas deste mundo, porque você estará correndo atrás do vento. Sim, viva a sua vida. Faça tudo da melhor forma. Mas lembre-se, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Lembre-se que você não pode esquecer do seu Criador e para onde você está indo. Finalizando com as últimas conclusões aqui da Bíblia da Reforma, os ensinamentos para hoje. Do ponto de vista humano e mortal, parece injusto que todas as pessoas tenham de morrer e que a morte trate igualmente as pessoas más e aquelas que seguem a Deus. Mas a gente percebe, claro, que diante de Deus, por conta dos nossos pecados, não há maus e bons, todos são maus, todos merecem morrer. A justiça está em Cristo e não em nós. Deus olha com favor por aquele que vive pela fé. Quando Deus abençoa você com riqueza, desfrute essa bênção e seja uma bênção para outros. Faça um uso adequado do tempo que Deus dá para você. As voltas e reviravoltas da vida muitas vezes tentam alguém a insensatez, uma vez que a sabedoria nem sempre obtém rapidamente respeito ou resultados. Ainda assim, é melhor e possível seguir o curso da sabedoria, mas não qualquer sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria que recebemos pelo estudo da palavra. Não sabemos o que pode vir, nunca saberemos tudo o que queremos, temos de aproveitar as nossas oportunidades, especialmente as oportunidades de ajudar os outros, porque afinal de contas nós estamos aqui para isso, não para vivermos uma vida egocêntrica, centrada em nós mesmos, mas para vivermos para o outro. As dores da velhice tornam difícil imaginar algo de esperançoso e positivo. E tais mudanças corporais podem sobrepujar qualquer alegria que ainda temos nesta vida. No entanto,
O mesmo Deus que nos entrega à sepultura por causa do pecado, também nos prometeu que seremos resgatados da sepultura e do seu eterno juízo. Pelo ouvir da palavra desde a nossa juventude, ele nos preparará, e suas promessas permanecerão conosco. Por último, a busca de sentido para a vida deveria chegar à conclusão oferecida em Eclesiastes. Para evitar uma vida sem sentido, precisamos ter um relacionamento correto com Deus, isto é, a justificação baseada no favor de Deus para conosco, por causa de Cristo, e recebida por meio da fé. Deus deu a sua palavra e por meio dela podemos conhecer seus mandamentos e promessas. E ainda mais importante, podemos conhecer o próprio Deus e como evitar uma vida sem sentido agora e na eternidade. Este é o estudo do livro de Eclesiastes. Eu espero que tenha sido de grande proveito para você, assim como foi para mim. Continue seguindo este canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Este é um trabalho produzido por mim, pastor Rômulo Souza, aqui da Igreja Luterana de Interlagos. E se você quer apoiar o nosso trabalho, há muitas formas de fazer isso. Você pode contribuir diretamente, conforme as informações que tem nesta imagem. Mas se você não pode ou não deseja, não tem problema, pode ajudar de outras formas também. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações. Muito obrigado por estar conosco, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, onde nós iniciaremos um novo livro, o livro de Cântico dos Cânticos. Fique na paz do Senhor.